Há câmaras 360 que é para as pessoas verem tudo o que a gente está a ver. Bom, se você nos está a seguir, desde o primeiro mito de incêndios que nós fizemos ali ao lado, num laboratório da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o professor Paulo Fernandes, este é o segundo take de hoje. E o que é que nós estamos a tentar fazer? Com 3 takes diferentes, ver situações das mais básicas que se colocam quando nós falamos de incêndios. Ali falámos das condições de propagação e da direção do vento. E o Paulo Fernandes explicou que esta ideia de que não é possível prever para onde é que vai um incêndio não é verdadeira. Recordamos só isso, não é, Paulo? Exato. É perfeitamente possível fazer isso, não é? É óbvio que há aqui uma ália, pode haver alguma falha, mas é possível fazer isso. Não é? Ó Paulo, o que nós estamos aqui a fazer agora neste segundo take é, estamos dentro de um arvoredo e vamos tentar perceber várias coisas. Mas a mais importante delas, porque eu acho que é das questões que primeiro se diz, fala-se em incêndios, é eucaliptos, está a ver? Está a ver aquele cão do Pavlov? É a mesma coisa aqui. Incêndios, eucaliptos. Incêndios, eucaliptos, eucaliptos. Está a ver? Bom, ó Paulo, os eucaliptos é que são um problema dos incêndios? Os eucaliptos podem ser um problema, assim como muitas outras espécies. O que determina a gravidade de um incêndio do lado da vegetação não é propriamente a espécie, mas a forma como essa mancha de árvores, esse povoamento florestal está ordenado ou não está ordenada. Exato. Bom, mas isso coloca-se para o eucalipto, para os pinheiros. Exato. E para outra coisa qualquer, exceto algumas espécies cuja chama não se propaga tão facilmente. As exceções são como estão a Nós estamos aqui embaixo de um carvalho, não é? E um carvalho já com alguns anos. E uma das coisas que se nota aqui, Paulo, desminta-me que eu não sou agrónomo nem engenheiro de florestas, mas a copa grande, não é? E limita um bocadinho, primeiro arrefece o espaço, não é? Digamos, o distanciamento vertical da copa do solo altera completamente o tipo de fogo. Mas porquê? É isso que eu gostava que as pessoas percebessem. Porquê? Porque há uma descontinuidade. Portanto, a chama não se pode transmitir às árvores. Pois. Ou seja, aqui há menos oxigênio, por exemplo. Não é? E está mais fresco. Aqui é mais úmido, é menos quente e há menos vento e há também menos combustível. Pois. Este material que está aqui no solo, não há mato, há só assim uns resíduos. Paulo, digamos. esta folha do carvalho decompõe-se mais facilmente que as folhas de outras espécies? Sim, exatamente. Do carvalho e de outras espécies, castanheiro e outras similares, são folhas que caem no outono e que se decompõem. Passam a fazer parte da matéria orgânica muito mais rapidamente que outras. E, Exato. portanto, isto, do ponto de vista de combustível, é daquelas que não favorece a propagação de incêndios. Exatamente. Paulo, eu pedia aqui à nossa Câmara Muno para apontar para ali, que é para se perceber o que é que não se deve fazer. Paulo, aquilo é um bom exemplo de mato não tratado, não é? Que nós vemos ali ao fundo. Sim, está ali uma acumulação razoável, uma mistura de arbustos e silvas, etc. Normalmente há umas regras sobre isso. Logo que existam mais que 8 toneladas por hectare. Ou seja, mais de 8 toneladas por hectare aqui no chão de combustível, não é? Sim, 8 a 12, depende das espécies. Mas acima disso, um fogo é incontrolável em condições meteorológicas severas. Sim. Por exemplo, aqui teremos talvez 4, 5 toneladas por hectare, mas ali é muito provável que tenhamos entre 20 e 30. Pois, ou seja, ali começa a ficar incontrolável. Ali logo. seria Bom, impossível. Uma das coisas que me espantou foi ouvir o engenheiro António Salgueiro dizer que havia zonas onde por hectare havia 50 e 60 toneladas de material combustível. É impossível controlar um incêndio assim, Paulo? Completamente, sim. Só em condições meteorológicas muito suaves. Pois, se houvesse alguma umidade, se não houvesse vento... Sim, ou seja, mas isso é confiar na lotaria, não é? Isso corresponde... E não convém brincar com lotaria quando estão em casa vidas de pessoas. Isso corresponde um pouco aos tais 90% de fogos que se conseguem apagar com facilidade. É quando a meteorologia... é favorável. Até pode haver muito combustível para arder, mas a meteorologia é bastante favorável. Paulo, nós podemos dizer que há zonas onde se deve plantar eucalipto e que não se deve plantar eucalipto, tal como outras espécies. Sim, certamente. Todas as espécies têm o seu clima próprio ou mais adequado e têm um solo também que preferem ou não. No caso do eucalipto, e não é muito diferente do pinheiro bravo, são espécies que gostam de alguma umidade atlântica, portanto dão-se bem
digamos, Na orla da atlântica. metade ocidental do país, especialmente norte e centro. O problema do eucalipto foi que nos anos 80, quando houve o boom, todas as pessoas plantaram em tudo quanto era sítio, não é? Sim, sim. E depois não cresceu e abandonaram. E por isso é que nós vemos muita coisa hoje maltratada e não ordenada e que até propicia os incêndios. Sim. E quem diz eucalipto diz o pinheiro, porque também houve muita arborização com pinheiro, tanto pelo Estado, mas principalmente pelos particulares, e que à medida que como a gestão não esteve à altura do que era necessário fazer, foi sendo abandonada e foi ardendo, e hoje em dia essas áreas são muito perigosas em termos de vegetação do ponto de vista do fogo. Uma das coisas que me faz impressão é, eu estive a olhar para os dados estatísticos da região de Figueiró dos Vinhos, de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande. O que nós percebemos hoje em dia é que aquilo em 2005, salvo erro, já tinha ardido praticamente a mesma área que ardeu agora. Paulo, como é que se repete a tragédia? E já agora acrescento, em 1961, uma daquelas aldeias foi destruída por um incêndio. Portanto, há 56 anos. Os fogos em Portugal não são de modo nenhum algo recente, tendem a ser maiores porque o território se foi esvaziando, a população, as práticas tradicionais reduziram-se ao mínimo. Desde pastorícia, desde agricultura, recolha de lenhas, recolha de lenhas. O material que antigamente era utilizado e consumido fica ali. Exatamente. E aquilo está a alimentar incêndios. Sim. Bom, eu vou guardar essa conversa, como é que se pode repensar este ordenamento territorial para outra altura, mas uma das coisas que queria perceber é, eu estava a tentar sobrepor o mapa de 2005 com o mapa de 2017 e aquilo é praticamente overlapping. O que é que se devia ter feito ali, Paulo, para evitar aquilo? Devia ter havido ali um esforço importante de gestão da regeneração natural, porque tanto o pinhal como o eucalipto regeneram muito bem, e, aliás, como as espécies de carvalhos que temos, etc. E sobreiros também. Sim, mas dado esse estado de abandono do território, esse esforço não foi feito. Portanto, não houve condução florestal, não houve gestão... Ou seja, aquilo era preciso ter gerido aquilo, não é? Exato. Ou seja, ter aberturas, ter zonas de defeso... Sim, interrupções na continuidade. Paulo, imaginemos que estamos dentro de uma floresta de eucaliptos. Qual é a zona típica de descontinuidade? Quantos metros é que deve ter? No caso do eucalipto, a descontinuidade não é muito importante, porque o fogo no eucalipto tem uma componente importante de propagação por faúlhas, que superam os obstáculos. Saltam. Exato. Muito Portanto, bem. o que é importante é reduzir o combustível que existe por baixo das árvores. Que é muito grande no caso do eucalipto. Qualquer espécie que cresça rápido produz também muito combustível. E nos pinheiros, a questão do espaço é importante. Nos pinheiros já é mais eficiente essa separação, talhonamento, digamos, de manchas florestais interrompidas por faixas. Paulo, se nós quisermos pensar assim, muito por alto, em como é que nós redefinimos o nosso território em matéria de floresta, quanto tempo é que isto iria levar? Na verdade, é impossível dizer, uma geração, 2 gerações. Mas tem que se começar. Aliás, já se devia ter começado a fazer isto nos anos 90. Sim, claro. Quando percebemos o problema a sério. Sim. Eu posso depreender disto tudo que nós não mudamos porque há interesses fortes em manter as coisas como estão. Por exemplo, a mim faz-me impressão, Paulo, falando honestamente, eu não tenho tabus e também não fico nada preocupado quando começam a criticar. Porque é que nós pomos tanto ênfase em gastar dinheiro na fase do combate em vez de pôr o dinheiro na fase da prevenção? Porquê é que isso acontece? É uma questão política. A prevenção, assim simplificando, a prevenção não dá votos. O povo gosta de ver o aparato do combate a incêndios e depois há um setor ligado exatamente ao combate a incêndios que sempre manteve a classe política na sua esfera de influência, portanto, e isso sempre constrangeu muito a evolução que se pudesse fazer no sentido de alocar mais investimento à prevenção do que ao combate e também no sentido de melhorar as práticas de combate. Qual é a vantagem em termos de camuflagens, Paulo? Na verdade, o efeito dos meios aéreos, mesmo os de maior capacidade... Os Canadair, por exemplo? Sim.
é sempre muito limitada. Mas as pessoas acham que não. Uma das coisas que a gente ouve frequentemente quando há um incêndio, nomeadamente proporções devastadoras, é não temos meios aéreos. Primeiro, não é verdade, não é? Em segundo lugar, uma das coisas que eu gostava de perceber é porque é que o Paulo diz, e outros especialistas com que eu falo, dizem assim, a ação dos meios aéreos é sempre limitada. Porquê? Porque a intensidade do fogo, ou se quisermos, a dimensão das chamas, é muitíssimo superior à capacidade de extinção dos meios aéreos. E posso contar uma história muito rapidamente. Uma vez falei com um coordenador do combate a um grande incêndio em Espanha, semelhante a este de Pedrógão. Ele disse-me, eu tinha 22 meios aéreos, tinha muitíssimos meios terrestres, não podiam fazer nada, mas tinha que os ter lá a todos, porque senão os políticos despediam-me no dia seguinte. Portanto, há esta ilusão de que os incêndios resolvem-se mais com estratégia e com conhecimento do que com, digamos, a força bruta dos meios. E muitas vezes o que é importante é explorar as oportunidades que vão acontecendo por mudança do terreno, da vegetação, da meteorologia. E os governos deixam-se capturar por esses interesses, não é? É por isso que isto não tem mudado até agora. Sejamos honestos. Mas não é um problema de esquerda, é toda a gente. Sim. Isto é transversal à classe política. Sim, não é? sim. Ó Paulo, há bocado estávamos a falar de uma menina que se doutorou aqui na universidade e que o Paulo dizia que com um software muito simples de simulação e prevenção de incêndios, só com o input de dados ela conseguiu chegar ao cálculo muito preciso da área a arder. Pode-me explicar melhor isso para as pessoas perceberem como isto não é rocket science? Sim, foi o que aconteceu. O software é simples de utilizar. O que é importante é que os dados de entrada sejam razoavelmente com o mínimo de incerteza possível, o que hoje em dia é por exemplo, possível. Vento, umidade... Sim, umidade do ar, portanto, força e direção do vento, a vegetação que existe no terreno. E, portanto, com esse tipo de informação, sem saber muito sobre, digamos, os modelos que essas ferramentas usam, qualquer pessoa com o mínimo de treino consegue produzir simulações em tempo útil, como foi o caso, porque foi no contexto do apoio à decisão num grande incêndio e a informação produzida foi bastante útil para a extinção desse incêndio. Porquê é que isto não é feito mais vezes, Paulo? Eu creio que os responsáveis das entidades que estão ligadas a este tema desvalorizam muito o conhecimento e a técnica e a tecnologia que existe. Isso é bastante óbvio, é bastante claro. Por outro lado, não há uma cultura de integração de novo conhecimento. Também é verdade que tem poucos meios humanos nesta área, portanto estão sempre atarefados com muitíssimas outras coisas, portanto há aqui um conjunto de... há muita coisa a distrair. É o velho problema de Portugal não ter uma estrutura dedicada aos incêndios. Uma das coisas que lhe queria perguntar, Paulo, para mim é crucial, eu não consigo perceber, e vejo isto em alguns países que é exatamente diferente de Portugal, que é, está toda a estrutura integrada. Prever e combater. Exato. Não pode haver separação destas coisas. Sim, isso era uma das soluções que nós tínhamos que adotar? Claramente, sim, claramente. Isso é o modelo dos sistemas mais eficientes. Na Austrália, na América do Norte, os sistemas mais eficientes e mais racionais. Pois. Até depois isto tem muito a ver com a alocação de verbas, não é? Que são sempre verbas do Orçamento de Estado. São pessoas que trabalham o tempo inteiro na área dos fogos, fazendo prevenção e planeamento numa parte do ano e fazendo combate no outro. Muito bem. Olha, nós ainda vamos ter um terceiro vídeo esta tarde, com o Paulo Fernandes também, que tem a ver já com a nossa proteção pessoal, que é o que é que nós devemos fazer se estivermos rodeados de incêndio. Devemos ficar em casa, sair de casa. Nós, como é que protegemos as nossas casas? Qual é o espaço que deve estar entre uma floresta e a nossa casa? Qual é a distância entre um ramo de uma árvore e a próprio telhado da casa? Como é que nós devemos tratar o mato em volta? E, sobretudo, porque é que isto não é enforced, não é feito, não é imposto obrigatoriamente pelas autoridades respectivas? Fique por aí, daqui a pouco voltamos com o nosso vídeo. E já agora, obrigado por estar desse lado.